Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é a parábola do semeador, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 24 de novembro de 1970. Todos aqui, em nosso posto familiar, desejam a explicação completa da parábola do semeador. Como se manifesta a respeito o Espírito da verdade? Harmonizemos Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 23, Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20 e 25, Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 15 e 18, e capítulo 10, versículos 23 e 24. Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, foi sentar-se à beira-mar. Grande multidão se reuniu em torno dele. Então entrou numa barca e aí se sentou, ficando a multidão na praia. E começou a dizer muitas coisas por parábolas, falando assim: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à margem do caminho. Vieram os pássaros do céu e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde pouca terra havia. As sementes germinaram prontamente, pois a terra ali não tinha profundidade. O sol nascendo crestou-as, e como não tinham raízes, secaram. Uma outra caiu entre espinheiros, que cresceram e a abafaram. Uma outra, finalmente, caiu em terra boa, e as sementes germinaram, produzindo 100 aqui, 60 ali e mais além 30 por 1. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Os discípulos, aproximando-se, lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles
isso não é dado. Aquele que tem, mais ainda se dará, em toda a plenitude. Mas ao que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. Eis porque lhes falo por parábolas. É que, vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre esta profecia de Isaías: escutareis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os olhos e não vereis. O coração deste povo se embotou. Os ouvidos se lhes tornaram surdos. Os olhos se lhes fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, e não se convertendo, não sejam curados por mim. Felizes os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque escutam, porquanto, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei, pois, a parábola do semeador. Do coração de todo aquele que escuta a palavra do reino e não a compreende, vem o espírito mau tirar o que nele foi semeado. É a semente que caiu ao longo do caminho. A que caiu em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo raízes no seu coração, subsiste apenas por pouco tempo, sobrevindo as tribulações e perseguições por motivo da palavra, ele logo se escandaliza. A semente lançada entre os espinheiros representa aquele que ouve a palavra, mas em quem os cuidados do século e a ilusão das riquezas a abafam e impedem de produzir frutos. A que foi semeada em terra boa indica o que ouve a palavra e a compreende, aquele em quem ela frutifica, produzindo cada grão 100, 60 ou 30. Marcos. Jesus se pôs de novo a pregar o Evangelho perto do mar. Como fosse enorme a multidão que ali se reuniu, ele entrou numa barca e sentou, ficando todo o povo na praia. Muitas coisas ensinava por parábolas, dizendo segundo o seu modo de doutrinar. Escutai, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à borda do caminho. Vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde havia pouca terra. As sementes germinaram logo, pois era pequena a profundidade do solo. Veio o sol, crestou as plantas, e estas, por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros. Estes cresceram e a abafaram, de sorte que ela não deu frutos. Outra, finalmente, caiu em terra boa. Os grãos deram fruto. Elevaram-se, multiplicaram-se, produziram 100, 60, 30 por 1. E acrescentou:
ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Quando ficaram a sós com ele, os 12 que o seguiam o interrogaram acerca dessa parábola. Jesus respondeu: Dado vos é a vós conhecer o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que são de fora, tudo se faz por parábolas, a fim de que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam, para que não se convertam e os pecados lhes sejam perdoados. Perguntou-lhes em seguida: Não entendeis esta parábola? Como podereis entender todas as parábolas? O semeador semeia a palavra de Deus. À margem do caminho, ao longo do qual a semente caiu, são aqueles de cujo coração Satanás vem arrancar a palavra logo depois de ter sido ali semeada. Semelhantemente, o terreno pedregoso são os que, ouvindo a palavra, a recebem jubilosos. Como, porém, nesses ela não cria raízes, dura pouco tempo. Vindo as tribulações e as perseguições por causa da palavra, eles logo se escandalizam. Os outros designados pela parte das sementes, lançadas entre os espinheiros, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as outras paixões, entrando em seus corações, a sufocam e ela não frutifica. O terreno bom, onde é lançada a última parte das sementes, são os que ouvem a palavra e a aceitam, e dela tiram frutos na proporção de 100, de 60 e de 30 por 1. Mais será dado ao que já tem, e ao que não tem se tirará mesmo o que tem. Lucas. Algum tempo depois, ia Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus. Acompanhavam-no os 12, e algumas mulheres que tinham sido libertadas dos espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiam com seus bens. Como cercassem grande multidão de gente, vinda de todas as cidades, disse ele esta parábola: O semeador saiu a semear suas sementes, e enquanto o fazia, uma parte delas caiu à margem do caminho, foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e secou por falta de humus, logo depois de haver germinado. Outra caiu sobre espinheiros, que, crescendo, a sufocaram. Finalmente, outra parte caiu na terra boa, germinou e frutificou, produzindo 100 por 1. E dizendo isso, exclamou: Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Os discípulos lhe perguntaram o que significava tal parábola. Ele respondeu: Dado vos foi a vós conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros
só se lhes fala por parábolas, a fim de que, vendo, não vejam, e ouvindo, não compreendam. Eis o que diz esta parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu junto do caminho indica os que ouvem a palavra, mas Satanás a arranca de seus corações, pelo temor de que, crendo, se salvem. As que caem sobre as pedras são os que, tendo-a escutado, recebem com alegria a palavra. Esta, porém, não cria raízes, porque eles creem apenas durante algum tempo, recuando quando chegam as tribulações. A parte que cai entre espinheiros corresponde aos que escutaram a palavra, mas em seus corações ela é abafada pelas preocupações terrenas, pelas riquezas e prazeres da vida, e não produz frutos. A terra boa, onde cai a última parte das sementes, são os que, ouvindo a palavra, aguardam em seus corações e dela tiram frutos pela perseverança. Vede, pois, de que modo ouvis, porque mais se dará àquele que já tem, e ao que não tem, se tirará até mesmo o que julgue ter. Voltando-se para os discípulos, o Cristo lhes disse: Felizes os olhos que veem o que vedes. Em verdade vos digo que muitos reis e profetas desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. A parábola do semeador não precisa de explicações. A que Jesus deu aos apóstolos na medida do que eles podiam e deviam receber como espíritos encarnados, a fim de desempenharem suas missões. Basta para que a compreendais perfeitamente. Entretanto, convém que, por meio de explicações especiais sobre alguns pontos, tornemos conhecidos e, tirando da letra o espírito, desenvolvamos o sentido e o alcance integrais do que disse o Mestre aos seus discípulos. Antes de tudo, porém, cumpre vos façamos compreender de que pontos de vista deveis encarar o que Jesus falou à multidão, servindo-se da parábola e o que disse aos apóstolos, explicando-a, porque algumas das palavras daquele mestre bondoso e indulgente, daquele bom pastor desejoso de não perder nenhuma de suas ovelhas, parecem desmentir os atos de toda a sua vida humana no entender dos homens. A geração que vivia o tempo em que Jesus desempenhava a sua missão se compunha de espíritos orgulhosos e fúteis, voluntariamente surdos e cegos, revoltados contra qualquer autoridade. Espíritos que, mesmo antes de reencarnarem, recusavam todo o amparo que lhes era oferecido para se tornarem melhores. Filhos humanos dos hebreus, vindos do Egito, espíritos que, havia séculos, passavam por provações, sem perderem a tendência
a murmuração e a rebeldia que caracterizavam os judeus desde os primórdios da formação de sua nacionalidade. Os homens daquela época, ainda quando fossem capazes de receber sem véu a palavra do Redentor, não se submeteriam a ele e assim incorreriam em culpa muito maior. Já por aí, podeis admirar a previdente bondade do Cristo, modelo de doçura e de perseverança, poupando ao merecido castigo o filho rebelde e obstinado, evitando fazer-lhe uma imposição a qual sabia que ele procuraria fugir. Recebendo, velada a palavra de Jesus, os que estivessem dispostos a caminhar para a frente poderiam, como fizeram os discípulos, esforçar-se por lhe descobrirem o sentido oculto. Os que, ao contrário, não quisessem curvar-se ao jugo da lei que lhes prescrevia uma reforma por demais pesada para as suas naturezas mais, seriam culpados apenas de indiferença, de não procurarem devassar os mistérios que de pronto não compreendiam. Dizendo, pois, não se lhes falará senão por parábolas, para que não se convertam. Jesus aludia aos que, cedendo a um primeiro impulso, tentariam avançar, mas que, detidos bruscamente pelos seus maus instintos, fariam sem demora um recuo que lhes viria a ser causa de grande castigo. Porquanto, atentai bem, muito será dado ao que já tem, isto é, aquele que deseja progredir e se esforça por consegui-lo de todos os lados, receberá proteção e amparo, ao passo que aquele que pouco tenha, mesmo esse pouco lhe será tirado. Quer isto dizer que este último, indiferente ao que lhe foi dado, negligente em guardar o que recebeu, deixará que as más paixões se apoderem de sua alma em séculos de dor.